Você já se perguntou por que existe tanta confusão sobre o que realmente significa seguir a Jesus? Por que, 2000 anos depois, ainda discutimos sobre regras, rituais e quem está certo ou errado? Existe uma carta antiga, escrita há quase 2000 anos, que responde essas perguntas de forma tão radical, tão revolucionária, que abalou as estruturas religiosas da época e continua incomodando até hoje. Esta carta foi chamada por muitos de perigosa, subversiva, até herética. Mas ela contém o verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo. E hoje você vai descobrir por que esta mensagem foi silenciada, distorcida e, em muitos momentos da história, praticamente proibida. Imagine o ano 55 depois de Cristo. O Império Romano domina o mundo conhecido, com suas legiões marchando por 3 continentes. Nas colônias romanas da Galácia, região que hoje corresponde à Turquia Central, comunidades cristãs recém-formadas enfrentam uma crise sem precedentes. A Galácia ficava a aproximadamente 1.500 quilômetros de Jerusalém, uma jornada que na época levaria meses por rotas terrestres perigosas ou semanas por mar tempestuoso. Essas comunidades eram compostas principalmente por gentios, pessoas que nunca haviam seguido as tradições judaicas, que nunca conheceram a lei de Moisés, mas que haviam sido transformadas pela mensagem de um Jesus ressurreto. Então, professores religiosos chegam de Jerusalém com uma mensagem perturbadora. Vocês não são cristãos completos. Falta algo. Vocês precisam ser circuncidados, guardar o sábado, seguir as leis alimentares judaicas. Vocês precisam se tornar judeus antes de serem verdadeiramente cristãos. Imagine o desespero, a confusão, o medo que tomou conta dessas pessoas que haviam experimentado uma transformação genuína através da fé. Mas agora estavam sendo questionadas, julgadas, consideradas inferiores. Neste momento crítico, um homem toma sua pena e, com mãos que tremem de indignação santa, escreve uma das cartas mais explosivas já escritas na história da humanidade. Seu nome é Paulo, mas este não é o Paulo calmo e teológico das outras cartas. Este é Paulo enfurecido, Paulo apaixonado, Paulo desesperado para proteger a verdade que quase lhe custou a vida. Para entendermos a magnitude do que está acontecendo, precisamos conhecer quem é este homem no momento em que escreve esta carta. Paulo não é um simples seguidor de Jesus, ele é um fariseu treinado aos pés de Gamaliel, um dos maiores rabinos de sua geração. A palavra fariseu vem do hebraico perushim, que significa os separados, aqueles que se consagraram ao estudo mais profundo da Torá. Paulo conhecia as 613 leis da Torá de cor. Ele podia recitar os salmos em hebraico. Ele havia memorizado grandes porções dos profetas. Antropólogos culturais explicam que um fariseu da época dedicava entre 8 e 10 horas diárias apenas ao estudo das Escrituras. Este homem havia sido o maior perseguidor dos cristãos. Ele supervisionou o apedrejamento de Estevão, o primeiro mártir cristão, na região que hoje conhecemos como Jerusalém Oriental. Ele invadia casas, arrastava homens e mulheres para a prisão, votava pela morte dos seguidores do caminho, como eram chamados os primeiros cristãos. Mas então, na estrada para Damasco, cidade situada a aproximadamente 220 quilômetros ao norte de Jerusalém, algo aconteceu que virou sua vida de cabeça para baixo. Uma luz do céu, mais brilhante que o sol do meio-dia no deserto sírio, o derrubou. E ele ouviu a voz de Jesus, o mesmo Jesus que ele perseguia nos seguidores. Arqueólogos identificaram a antiga Via Maris, a estrada comercial que Paulo provavelmente usava, uma rota que conectava o Egito à Mesopotâmia e era percorrida por caravanas de comerciantes, soldados romanos e viajantes de todo o mundo conhecido. Por 3 dias, Paulo ficou cego. E naquele período de escuridão física, ele experimentou a maior iluminação espiritual da história humana.
Tudo o que ele havia construído, toda a sua identidade como fariseu irrepreensível, como guardador impecável da lei, como judeu exemplar, desmoronou. E ele descobriu algo que mudaria o mundo para sempre. A justiça não vem de fazer, mas de crer. A salvação não é conquistada, é recebida. Deus não é alcançado por esforço, mas encontrado pela fé. Mas aqui está o que torna esta história ainda mais impressionante. Paulo não foi imediatamente para Jerusalém conversar com os apóstolos que haviam caminhado com Jesus. Ele foi para a Arábia. Historiadores explicam que a Arábia, a que Paulo se refere, corresponde provavelmente ao reino nabateu, região desértica ao sul e leste do Mar Morto, que hoje abrange partes da Jordânia e da Arábia Saudita. Ele passou 3 anos naquele deserto, em profunda comunhão com Deus, recebendo por revelação direta aquilo que não aprendeu de homens. Quando finalmente foi a Jerusalém, 14 anos depois, Paulo descobriu que a mensagem que ele havia recebido por revelação era a mesma que Pedro, Tiago e João pregavam, mas havia um problema crescendo como uma erva daninha venenosa nas comunidades cristãs. Falsos irmãos, como Paulo os chama, haviam se infiltrado. Estes eram cristãos judeus que acreditavam sinceramente que não podiam abandonar suas tradições. Para aquela sociedade judaica, a identidade estava completamente entrelaçada com a lei de Moisés. Desde o tempo de Abraão, há quase 2000 anos antes de Paulo, a circuncisão era o sinal da aliança com Deus. Entenda o contexto cultural. Para um judeu do primeiro século, abandonar a circuncisão era como negar sua própria família, sua história, seus ancestrais. Era como dizer que Moisés estava errado, que Davi estava errado, que toda a história do povo escolhido de Deus não tinha mais significado. Antropólogos culturais revelam que a identidade tribal e religiosa na antiguidade não era uma escolha pessoal. Era a própria essência da existência social. Sem a lei, eles sentiam que perderiam a si mesmos. Mas Paulo havia entendido algo profundo na sua revelação no deserto. A lei nunca teve o propósito de salvar. A palavra grega que Paulo usa para a lei é nomos, que significava não apenas as regras escritas, mas todo um sistema de vida baseado em mérito e obediência. A lei, Paulo descobriu, foi dada para mostrar o pecado, para criar consciência de que nenhum ser humano consegue alcançar o padrão de santidade de Deus por esforço próprio. A lei era como um espelho que mostra a sujeira no rosto, mas não tem poder para limpar. E então vem a grande reviravolta. Jesus não veio abolir a lei, mas a palavra grega usada aqui é plerosai, que significa preencher completamente, levar à sua intenção máxima. Jesus viveu a vida perfeita que a lei exigia, e então morreu a morte que nossos pecados mereciam. E agora, todo aquele que crê nele recebe essa justiça como presente. A palavra grega para graça é charis, que na cultura greco-romana da época significava um favor imerecido dado por alguém superior a um inferior, sem qualquer expectativa de retribuição. Era a generosidade dos deuses ou dos imperadores, algo que não se podia ganhar ou merecer. Quando Paulo ouviu que falsos mestres estavam indo à Galácia, dizendo que a fé em Jesus não era suficiente, que era necessário também guardar a lei, ele entendeu que não era apenas uma questão teológica, era uma questão de vida ou morte espiritual. Se a salvação vem pela lei, então Cristo morreu em vão. Se podemos nos salvar por obras, então o sacrifício na cruz foi desnecessário. Se Deus exige que guardemos 613 leis perfeitamente para sermos aceitos, então estamos todos perdidos, porque ninguém, absolutamente ninguém, consegue fazer isso perfeitamente. Paulo pega sua pena e começa a escrever com uma urgência que transborda de cada palavra. Ó Gálatas insensatos, quem os fascinou? A palavra grega traduzida como fascinou é baskaino, que na época carregava o sentido de enfeitiçar,
colocar sob um feitiço maligno, cegar a mente. Paulo está dizendo, vocês estavam enxergando a verdade claramente, mas agora estão cegos, como se alguém tivesse lançado um feitiço sobre vocês. E então, ele faz uma série de perguntas devastadoras que expõem a loucura do legalismo. Vocês receberam o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Tendo começado pelo Espírito, vocês agora vão tentar alcançar a perfeição pelo esforço humano? Tudo o que vocês sofreram foi em vão? Deus opera milagres entre vocês por obras da lei ou por crerem no que ouviram? Para entendermos a força destas perguntas, precisamos saber que essas comunidades da Galácia haviam experimentado manifestações poderosas do Espírito Santo. Curas aconteciam, profecias eram dadas, vidas eram transformadas radicalmente. Pessoas viciadas em pecados grotescos da cultura romana, incluindo orgias nos templos pagãos, escravidão sexual, violência e idolatria, haviam sido completamente libertadas pela simples fé em Jesus. E agora, falsos mestres estavam dizendo que tudo aquilo era insuficiente, que eles precisavam adicionar obras humanas ao que Deus já havia feito. Paulo então usa uma ilustração brilhante que todo judeu entenderia imediatamente. Ele fala de Abraão. Abraão viveu aproximadamente 2000 anos antes de Cristo, na região da Mesopotâmia, especificamente em Ur dos Caldeus, cidade que hoje corresponde ao sul do Iraque moderno, distante cerca de 1.800 quilômetros de Jerusalém. Abraão não tinha a lei de Moisés, porque ela só seria dada 600 anos depois. Abraão não era circuncidado quando Deus o chamou. Então, como Abraão foi considerado justo diante de Deus? A resposta está em Gênesis capítulo 15, versículo 6. Abraão creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça. A palavra hebraica usada aqui é amã, de onde vem nosso amém, e significa apoiar-se firmemente, confiar completamente, descansar todo o peso sobre. Abraão simplesmente confiou na promessa de Deus, e Deus considerou essa confiança como justiça perfeita. Paulo está dizendo algo revolucionário. O verdadeiro evangelho sempre foi pela fé. Desde o princípio, desde antes da lei existir, Deus justificou pessoas pela fé. A lei, que veio 430 anos depois da promessa a Abraão, como Paulo meticulosamente calcula, não anulou essa promessa. A lei foi adicionada para mostrar o pecado, para ser um tutor, um pedagogo que nos guia até Cristo. A palavra grega que Paulo usa aqui é paidagogos, que na cultura greco-romana significava o escravo que levava as crianças até a escola e as mantinha na linha durante o caminho. O pedagogo não era o professor, era apenas o guia temporário. Uma vez que a criança chegava à escola, o pedagogo não era mais necessário. Da mesma forma, a lei nos guiou até Cristo. Mas agora que Cristo veio, não estamos mais sob o pedagogo. E aqui vem uma das declarações mais poderosas já escritas, palavras que deveriam estar gravadas no coração de cada cristão. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. A palavra grega para vive é zao, que significa vida vibrante, pulsante, dinâmica, não apenas existência biológica, mas vida abundante em seu sentido pleno. Paulo está revelando o segredo que as religiões tentam esconder há séculos. A vida cristã não é você tentando viver como Cristo. É Cristo vivendo através de você. Não é imitação externa, é transformação interna. Não é esforço humano, é capacitação divina. Você não acorda de manhã e tenta ser bom o suficiente para Deus aceitar você. Você acorda sabendo que já é completamente aceito, e dessa aceitação flui uma vida transformada. Mas por que esta mensagem foi considerada tão perigosa? Por que, ao longo dos séculos, esta carta foi minimizada, mal interpretada, até combatida?
A resposta está no poder que ela tira das mãos humanas. Pense comigo. Se a salvação vem apenas pela fé, então qualquer pessoa, em qualquer lugar, pode ter acesso direto a Deus. Não precisa de sacerdote intermediário, não precisa pagar por indulgências, não precisa seguir rituais complexos, não precisa estar sob o controle de uma estrutura religiosa. Historiadores documentam que nos primeiros séculos da Igreja, a mensagem de Gálatas representou uma ameaça constante ao poder estabelecido. Quando o cristianismo se tornou a religião oficial do Império Romano no século IV, sob o imperador Constantino, começou um processo de institucionalização que gradualmente reintroduziu muitas das mesmas estruturas legalistas que Paulo havia combatido. Especialistas em história eclesiástica explicam que, ao longo da Idade Média, o acesso direto a Deus foi praticamente negado ao povo comum. A Bíblia era mantida em latim, língua que apenas os clérigos educados podiam ler. Missas eram realizadas em latim. O povo não entendia o que estava sendo dito, mas era ensinado que sua salvação dependia de participar desses rituais e obedecer às autoridades religiosas. Quando Martinho Lutero, no século XVI, redescobriu a mensagem de Gálatas e Romanos, especialmente a verdade de que o justo viverá pela fé, isso desencadeou a Reforma Protestante. Lutero chamou Gálatas de sua esposa, porque esta carta o libertou do tormento de tentar ganhar a salvação através de penitências, jejuns, orações intermináveis e autoflagelação. Mas aqui está algo que poucos percebem. A tendência humana de voltar ao legalismo é tão forte que, mesmo depois da Reforma, mesmo em igrejas que dizem crer na salvação pela graça, o Evangelho de Paulo em Gálatas continua sendo distorcido. Quantas vezes ouvimos mensagens que, no fundo, dizem: você precisa fazer isso para Deus te amar mais. Você precisa orar tanto para merecer bênçãos. Você precisa guardar essas regras para ser um cristão verdadeiro. A palavra grega que Paulo usa para evangelho é euangelion, que significa boa notícia, boa nova. Mas o legalismo transforma o evangelho em má notícia. Você nunca será bom o suficiente. Você sempre estará em dívida. Você precisa tentar mais, fazer mais, ser mais. Isso não é liberdade, é escravidão. E Paulo diz em Gálatas, capítulo 5, versículo 1, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. A palavra grega para liberdade aqui é eleuteria, que na cultura greco-romana da época se referia especificamente à condição oposta à escravidão. Um escravo não tinha direitos, não podia tomar decisões sobre a própria vida, pertencia completamente ao seu senhor. Liberdade significava autonomia, capacidade de escolha, dignidade de pessoa, não de propriedade. Paulo está dizendo que viver sob a lei é viver como escravo, mas viver pela fé é viver como filho livre. E então, Paulo faz uma declaração que deve ter chocado seus leitores judeus. Se vocês se deixarem circuncidar, Cristo de nada lhes servirá. Vocês que procuram ser justificados pela lei, separaram-se de Cristo, caíram da graça. Entenda o que ele está dizendo. Não é que a circuncisão física seja má em si mesma. O problema é quando alguém confia nela para salvação. Quando você adiciona qualquer obra humana como condição para a aceitação divina, você está dizendo que o sacrifício de Cristo foi insuficiente. Para aquela época, essa era uma afirmação revolucionária, porque minava toda a estrutura de poder baseada em quem era circuncidado ou não, quem guardava as leis alimentares ou não, quem observava o sábado ou não. Paulo está dizendo: em Cristo nada disso importa. O que importa é a fé que opera pelo amor. Antropólogos culturais revelam que sociedades antigas eram extremamente estratificadas, com rígidas hierarquias baseadas em nascimento, etnia, gênero e status religioso.
Mas Paulo declara em Gálatas, capítulo 3, versículos 28, não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Isso era absolutamente radical para o primeiro século. Ele está dizendo que em Cristo todas as barreiras humanas são abolidas. Sua etnia não determina seu valor. Seu gênero não determina seu acesso a Deus. Sua posição social não determina sua importância espiritual. Mas Paulo não para apenas em criticar o legalismo. Ele também revela o caminho positivo, andar no Espírito. A palavra grega para andar é peripátio, que significa literalmente caminhar ao redor, fazer da caminhada seu modo habitual de vida. Não é uma experiência ocasional, é um estilo de vida contínuo. E quando você anda no Espírito, Paulo diz, você não satisfará os desejos da carne. Aqui está o segredo que religiões legalistas nunca entenderam. Você não pode vencer o pecado tentando mais. Quanto mais você tenta não pensar no pecado, mais você pensa nele. Quanto mais você luta contra desejos carnais com força de vontade, mais forte eles ficam. Paulo já havia experimentado isso. Em Romanos capítulo 7, ele descreve sua frustração. O bem que quero fazer não faço, mas o mal que não quero fazer esse faço. Quem me libertará? A resposta não está em tentar mais, mas em render-se completamente ao Espírito. Quando você anda no Espírito, não é você lutando contra o pecado. É o Espírito produzindo em você o fruto da vida de Cristo. Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. A palavra grega para fruto é karpos, singular, não plural. Não são frutos, mas um único fruto com múltiplas manifestações, porque é o caráter de Cristo sendo formado em você. E Paulo culmina sua carta com uma declaração de independência espiritual. Quanto a mim, que eu jamais me glorie, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da qual o mundo foi crucificado para mim, e eu para o mundo. Circuncisão ou incircuncisão não significa nada. O que importa é ser uma nova criação. A palavra grega para nova criação é kainiketesis, que significa algo completamente novo, não reformado ou melhorado, mas criado do zero. Quando você nasce de novo, não é o velho você sendo consertado, é uma nova criação surgindo. Seu espírito morto é vivificado. Você se torna participante da natureza divina. Cristo literalmente passa a viver em você através do Espírito Santo. Mas deixe-me ser muito claro sobre algo que causa confusão. Viver pela graça não significa que não há padrões morais. Paulo lista as obras da carne que devem ser abandonadas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. A vida cristã não é libertinagem moral onde tudo é permitido. A diferença é a motivação e o poder. Sob a lei, você obedece por medo de punição ou esperança de recompensa, e o poder vem de você. Sob a graça, você obedece por amor e gratidão, e o poder vem do Espírito. A lei diz: faça isso e você viverá. A graça diz: você está vivo, agora viva assim. A lei trabalha de fora para dentro, tentando mudar comportamento através de regras externas. A graça trabalha de dentro para fora, transformando o coração primeiro, e então o comportamento muda naturalmente. Aqui está a verdade libertadora que Gálatas revela. Deus não está esperando você limpar sua vida antes de aceitá-lo. Ele te aceita completamente, agora mesmo, com toda a sua bagunça, todo o seu pecado, toda a sua falha, baseado exclusivamente no que Jesus fez, não no que você faz. E é essa aceitação radical, essa graça chocante, essa bondade imerecida que tem o poder de transformar você de dentro para fora.
Arqueólogos que estudam as primeiras comunidades cristãs ficaram impressionados ao descobrir evidências de como essa mensagem transformava sociedades inteiras. Em escavações de cidades antigas do Império Romano, encontraram cartas, inscrições e artefatos que mostram como cristãos cuidavam de órfãos, viúvas, doentes e pobres de uma maneira que era radicalmente diferente da cultura ao redor. Eles faziam isso não para ganhar salvação, mas porque já haviam recebido salvação gratuitamente. Historiadores documentam que durante as pragas que devastaram o Império Romano nos séculos II e III, quando pessoas fugiam das cidades, deixando até seus próprios familiares doentes para trás, cristãos permaneciam cuidando dos enfermos, mesmo arriscando suas próprias vidas. Por quê? Porque haviam experimentado uma graça tão profunda que transbordava em amor sacrificial pelos outros. Essa é a diferença entre religião e evangelho. Religião diz: obedeça e Deus te amará. Evangelho diz: Deus te ama, agora obedeça por amor. Religião diz: faça para ser aceito. Evangelho diz: você já é aceito, agora faça. Religião produz orgulho quando você obedece e desespero quando falha. Evangelho produz humildade porque você sabe que nada do que faz te torna aceitável. E segurança porque sabe que nada do que faz pode te tornar inaceitável. Paulo termina sua carta escrevendo com letras grandes, provavelmente com sua própria mão. Algo incomum, já que geralmente usava escribas. Ele quer enfatizar pessoalmente a mensagem. A única coisa que conta é ser uma nova criação. Paz e misericórdia sejam sobre todos os que seguem essa regra. Então, o que esta carta proibida revela sobre o verdadeiro Evangelho de Jesus? Ela revela que salvação nunca foi, não é e nunca será sobre o que você faz por Deus, mas sempre sobre o que Deus fez por você. Ela revela que a vida cristã não é religião, é relacionamento. Não é ritual, é realidade. Não é performance externa, é transformação interna. Ela revela que Jesus não veio estabelecer uma nova religião com novos rituais e novas regras. Ele veio destruir o próprio conceito de religião baseada em mérito humano. Ele veio revelar um Pai que não espera que você seja perfeito para te amar, mas te ama perfeitamente enquanto você ainda é imperfeito. E esse amor é o que tem poder para te transformar. Se Paulo estivesse vivo hoje, o que ele diria à igreja atual? Creio que diria a mesma coisa que disse aos Gálatas: ó igreja insensata, quem os fascinou? Vocês começaram pelo Espírito e agora tentam alcançar perfeição por esforço humano? Vocês abandonaram a simplicidade de Cristo por sistemas religiosos complexos? Vocês trocaram a liberdade pela escravidão novamente? Ele diria às igrejas que transformaram o cristianismo em listas de regras. Vocês perderam o Evangelho. Ele diria aos pregadores que vendem bênçãos em troca de dinheiro. Vocês são falsos irmãos, como aqueles da Galácia. Ele diria aos religiosos que julgam outros baseados em aparências externas. Vocês são como os fariseus que Jesus condenou. Mas ele também diria a todo coração ferido, cansado e desesperado: existe boa notícia. Você não precisa fazer nada para Deus te aceitar. Jesus já fez tudo. Você não precisa ser bom o suficiente. Jesus foi bom o suficiente por você. Você não precisa carregar culpa. Jesus carregou sua culpa na cruz. Você não precisa ganhar amor. Jesus te ama com amor eterno, incondicional, inalterável. A palavra que Paulo usa no final de Gálatas é charis, graça. Mas no contexto, carrega todo o peso da carta. É uma graça que liberta, uma graça que transforma, uma graça que capacita, uma graça que é tão radical, tão chocante, tão contra-intuitiva ao pensamento religioso humano, que continua sendo combatida 2000 anos depois. Mas esta graça é o verdadeiro Evangelho. Esta graça é o que Jesus pregou quando disse: venham a mim,
todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Esta graça é o que João proclamou quando escreveu: se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. Então, hoje, neste momento, enquanto você ouve ou lê estas palavras, você precisa fazer uma escolha. Você vai continuar tentando ganhar o que já foi dado gratuitamente? Você vai continuar carregando o fardo de provar seu valor diante de Deus? Você vai continuar vivendo sob o jugo da lei, tentando ser bom o suficiente, orando o suficiente, jejuando o suficiente, dando o suficiente? Ou você vai receber a verdade libertadora de Gálatas, que você é amado não porque é bom, mas porque Deus é bom, que você é aceito não pelo que faz, mas pelo que Jesus fez, que você pode parar de tentar e começar a confiar, que pode parar de trabalhar pela salvação e começar a trabalhar da salvação. A verdadeira espiritualidade cristã não é você tentando alcançar Deus. É Deus que já te alcançou em Jesus. Não é você tentando subir até o céu. É o céu que desceu até você. Não é você tentando acender uma pequena vela de bondade. É o sol da justiça de Deus brilhando sobre você com cura em suas asas. Esta é a mensagem que Paulo recebeu por revelação direta de Cristo no deserto da Arábia. Esta é a mensagem que ele pregou com lágrimas por todo o Império Romano. Esta é a mensagem pela qual ele foi preso, açoitado 5 vezes com 39 chicotadas cada vez, apedrejado e deixado por morto, naufragou 3 vezes, passou noites e dias no mar aberto, enfrentou perigos de rios, de bandidos, de seus próprios compatriotas, de gentios. E esta é a mensagem que, quando verdadeiramente compreendida e abraçada, tem o poder de transformar sua vida completamente. Porque quando você para de tentar impressionar Deus e simplesmente recebe seu amor, algo muda no centro mais profundo do seu ser. A ansiedade dá lugar à paz. A culpa dá lugar à liberdade. O medo dá lugar à confiança. O esforço religioso dá lugar ao descanso espiritual. Você acorda de manhã não pensando no que precisa fazer para Deus te aceitar hoje, mas maravilhado com o fato de que Ele já te aceita completamente. Você não ora para ser ouvido, mas porque já tem a atenção completa do Pai. Você não obedece para ganhar amor, mas porque já foi amado ao ponto de Deus dar seu único filho por você. Esta verdade, esta revelação gloriosa, é o que Gálatas chama de o verdadeiro evangelho. E este evangelho não é apenas informação teológica para encher sua mente. É poder transformador para mudar sua vida. É a diferença entre religião morta e relacionamento vivo, entre ritual vazio e realidade espiritual, entre escravidão e liberdade. Então, que a mensagem desta carta proibida ressoe em seu coração hoje. Que você experimente a liberdade pela qual Cristo te libertou. Que você viva não sob a lei, mas sob a graça. Que você ande não pela carne, mas pelo Espírito. Que você não se glorie em realizações humanas, mas apenas na cruz de Cristo. E que você se torne um testemunho vivo de que o verdadeiro Evangelho de Jesus não é sobre o que você faz por Deus, mas sobre o que Deus fez por você. Que sua vida seja uma demonstração do poder transformador da graça. Que outros vejam em você não perfeição religiosa, mas autenticidade espiritual. Não orgulho farisaico, mas humildade cristã. Não condenação legalista, mas amor sacrificial. Porque quando você vive a verdade de Gálatas, você se torna parte da revolução espiritual que Paulo começou há 2000 anos. Uma revolução que continua acontecendo cada vez que alguém deixa de lado suas tentativas vãs de ganhar salvação e simplesmente recebe pela fé o que Jesus já conquistou. E nesta revolução, nesta liberdade, nesta graça abundante, a paz. A paz que excede todo entendimento. A paz que o mundo não pode dar nem tirar. A paz que vem de saber que você pertence a Deus não porque merece,
mas porque Ele te escolheu em amor eterno. Deixe-me compartilhar algo que arqueólogos descobriram e que ilustra perfeitamente esta verdade. Em escavações nas antigas cidades da Galácia, especificamente em Antioquia da Pisídia, que hoje corresponde à região de Yalvaz, na Turquia moderna, foram encontradas inscrições que descreviam o sistema de patronagem romano. Naquele mundo, sua identidade e segurança dependiam completamente de estar sob a proteção de um patrono poderoso. Você precisava constantemente provar sua lealdade, oferecer serviços, manter-se útil, porque no momento em que deixasse de ser valioso, seria descartado. Mas o evangelho que Paulo pregou revolucionou completamente este conceito. Deus não é um patrono romano que te mantém apenas enquanto você for útil. Ele é um Pai celestial que te ama independentemente da sua utilidade. Você não precisa provar seu valor, porque seu valor foi estabelecido na cruz. Você não precisa temer ser descartado, porque Ele prometeu: nunca te deixarei, nunca te abandonarei. A palavra grega que Paulo usa para adoção é uiotesia, que significa literalmente colocação como filho. No sistema romano de adoção, quando alguém era adotado, todas as dívidas antigas eram canceladas, todos os relacionamentos antigos eram legalmente extintos, e a pessoa recebia um novo nome, nova identidade, nova herança. O filho adotivo tinha exatamente os mesmos direitos legais que um filho biológico. Não havia diferença perante a lei. Paulo está dizendo: isso é o que aconteceu com você em Cristo. Suas dívidas foram canceladas. Sua velha identidade morreu. Você recebeu um novo nome, uma nova natureza, uma nova herança, e agora você não é servo tentando agradar um mestre distante. Você é filho amado de um Pai presente. O Espírito Santo dentro de você clama: Abba, Pai. A palavra Abba é aramaica, a língua que Jesus falava, e era a forma íntima como crianças chamavam seus pais, equivalente a papai ou paizinho. Imagine a radicalidade desta mensagem no primeiro século. Naquele mundo, divindades eram vistas como distantes, caprichosas, precisando ser apaziguadas com sacrifícios constantes. Mas Paulo está dizendo que você pode chamar o Criador do universo de papai. Você pode ter intimidade com aquele que fez as galáxias. Você pode ter acesso direto ao trono da graça, não através de sacerdotes humanos, mas através de Jesus, o único mediador entre Deus e os homens. E esta verdade não é apenas teológica, é profundamente prática. Quando você realmente entende que é filho amado, não servo assustado, tudo muda. Sua oração muda. Você não está mais implorando a um Deus relutante que talvez, se você orar alto o suficiente, longo o suficiente, religioso o suficiente, Ele considere te ouvir. Você está conversando com um Pai que já está inclinado em sua direção, esperando ansiosamente para te abençoar. Seu serviço muda. Você não está mais trabalhando para Deus, tentando ganhar seu favor. Você está trabalhando com Deus, expressando gratidão pelo favor que já recebeu. A motivação não é mais medo de rejeição, mas amor por aceitação. Não é mais culpa por falhas, mas gratidão por graça. Suas lutas mudam. Quando você falha, e você vai falhar, porque ainda está em processo de transformação, você não corre para longe de Deus em vergonha. Você corre para Deus em confiança, sabendo que Ele não está surpreso com seu pecado, não está decepcionado além do perdão, não está considerando te rejeitar. Ele já sabia todas as vezes que você falharia quando te escolheu, e te escolheu mesmo assim. Estudiosos do Novo Testamento explicam que a estrutura de Gálatas segue um padrão literário específico usado em documentos legais da época. Paulo não está apenas escrevendo uma carta pastoral gentil. Ele está apresentando um caso legal, defendendo o verdadeiro evangelho contra falsificações perigosas. Ele começa estabelecendo sua autoridade apostólica,
não de homens, mas por Jesus Cristo. Depois, apresenta as evidências, a experiência dos Gálatas com o Espírito, o exemplo de Abraão, o propósito da lei, a promessa da herança. E então ele apresenta o veredito: vocês foram enganados. Falsos mestres os desviaram da verdade. Mas não é tarde demais. Vocês podem retornar à liberdade. Vocês podem abandonar a escravidão do legalismo e abraçar novamente a graça gloriosa do Evangelho. Mas Paulo vai ainda mais fundo. Ele não apenas defende doutrina, ele expõe motivações. Por que esses falsos mestres estavam tão determinados a circuncidar os gentios? Paulo revela: para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Eles queriam evitar o escândalo da cruz, a ofensa de proclamar que salvação é apenas pela fé em Jesus crucificado. Aqui está uma verdade desconfortável que precisamos enfrentar. O Evangelho da Graça sempre foi ofensivo para religiosos, porque ele nivela o campo de jogo. Não há mais espaço para superioridade espiritual. O prostituto e o fariseu estão no mesmo nível aos pés da cruz. Ambos precisam da mesma graça, ambos são salvos da mesma maneira, ambos recebem a mesma justiça. Isso destrói hierarquias religiosas, elimina a possibilidade de alguns serem mais santos que outros. Remove a capacidade de controlar pessoas através de culpa e medo. E por isso, através dos séculos, sempre houve resistência a esta mensagem. Sempre houve tentativas de adicionar algo à fé, de criar níveis de espiritualidade, de separar cristãos de primeira classe dos de segunda classe. Mas Gálatas não permite isso. A mensagem é cristalina. Cristo é tudo em todos. Nele não há graduações. Você não é mais salvo por ser batizado de uma forma específica, por falar em línguas, por pertencer a uma denominação particular, por seguir certos rituais. Você é salvo por fé em Jesus, ponto final. E esta fé te dá acesso completo, imediato e permanente a tudo que Deus tem para você. Geólogos e arqueólogos que estudam a região da Galácia explicam que era uma área de altiplano central, com elevações entre 900 e 1.200 metros acima do nível do mar, clima semiárido, verões quentes e invernos rigorosos. As comunidades cristãs lá não eram urbanas, sofisticadas como em Corinto ou Éfeso. Eram principalmente rurais, compostas de pessoas simples, muitos deles descendentes de tribos celtas que haviam migrado para aquela região séculos antes. Paulo está escrevendo para pessoas comuns, não para teólogos treinados ou filósofos educados, e ele apresenta o Evangelho de forma que qualquer pessoa possa entender. Você não precisa de educação avançada para ser salvo. Você não precisa compreender mistérios teológicos complexos. Você precisa simplesmente crer que Jesus morreu por seus pecados e ressuscitou para sua justificação. Esta simplicidade é parte da beleza do Evangelho. Uma criança pode entender, uma pessoa analfabeta pode receber. Alguém em seu leito de morte, com apenas minutos de vida restantes, pode ser salvo completamente, porque salvação não depende do que você sabe ou do que faz, mas de em quem você confia. Mas esta simplicidade não significa superficialidade. Paulo passa capítulos explorando as profundezas teológicas da justificação pela fé. Ele discute a relação entre lei e graça, entre promessa e aliança, entre escravidão e liberdade, entre carne e espírito. A riqueza teológica imensurável em Gálatas. Mas tudo isso serve para iluminar uma verdade central simples. Você é salvo pela graça, através da fé, não por obras. E esta verdade tem implicações práticas enormes. Paulo dedica os capítulos finais de Gálatas para explicar como viver à luz desta verdade. Ele fala sobre restaurar irmãos que caíram em pecado com espírito de mansidão, sobre carregar os fardos uns dos outros, sobre fazer o bem a todos
especialmente aos da família da fé, sobre semear para o Espírito, não para a carne. A vida cristã, segundo Gálatas, não é passividade espiritual, onde você não faz nada porque está sob a graça. É atividade espiritual, onde você faz tudo motivado pela graça. A diferença não está nas ações externas, mas na motivação interna e na fonte de poder. Você serve outros não porque tem que fazer para ser aceito, mas porque quer fazer porque já foi aceito. Você resiste ao pecado não por força de vontade religiosa, mas por dependência do Espírito Santo. Historiadores da igreja primitiva documentam que esta mensagem de Gálatas criou comunidades radicalmente diferentes de tudo que existia no mundo antigo. Enquanto a sociedade romana era estratificada em rígidas classes sociais, igrejas cristãs eram lugares onde escravos e senhores sentavam juntos como iguais, onde mulheres tinham voz e valor, não apenas função reprodutiva, onde gentios e judeus comiam na mesma mesa, algo impensável fora do contexto cristão. Esta transformação social não veio de legislação externa ou imposição de regras, veio de transformação interna pelo Espírito. Quando você realmente entende que todos são iguais aos pés da cruz, que todos precisam da mesma graça, que todos têm o mesmo acesso a Deus, barreiras sociais começam a desmoronar naturalmente. E isto nos leva a uma aplicação urgente para nossos dias. Vivemos em um mundo profundamente dividido. Divisões políticas, raciais, econômicas, ideológicas. As pessoas se agrupam em tribos e se atacam mutuamente. Há ódio, ressentimento, falta de perdão. Mas o Evangelho de Gálatas oferece o único caminho verdadeiro para a reconciliação. Reconhecer que todos nós somos pecadores necessitados de graça e que Deus oferece essa graça igualmente a todos através de Cristo. Quando cristãos verdadeiramente vivem esta mensagem, eles se tornam agentes de reconciliação em mundo dividido. Eles cruzam barreiras que outros consideram intransponíveis. Eles amam pessoas que outros consideram não amáveis. Eles perdoam ofensas que outros consideram imperdoáveis. Por quê? Porque foram perdoados de dívida infinita. Porque receberam graça que não mereciam, porque sabem que não são melhores que ninguém, apenas mais abençoados. Esta é a igreja que Jesus sonhou, não uma instituição religiosa defendendo território e doutrina, mas uma família espiritual vivendo em amor, unidade e graça, não pessoas perfeitas fingindo ter tudo resolvido. Mas pecadores salvos sendo honestos sobre suas lutas, enquanto apontam uns aos outros constantemente para Jesus. Paulo chama esta comunidade de o Israel de Deus. Esta é uma afirmação profunda. Ele está dizendo que a verdadeira continuação do povo de Deus não é determinada por descendência étnica ou observância de rituais, mas por fé em Jesus. Judeus e gentios que creem são igualmente herdeiros das promessas feitas a Abraão. Não há mais primeiro e segundo nível. Não há mais muro de separação. Todos são um em Cristo. Esta verdade foi tão revolucionária que gerou perseguição intensa. Paulo menciona as marcas de Jesus que traz em seu corpo. Ele está se referindo às cicatrizes dos açoites, apedrejamentos e espancamentos que sofreu por pregar este evangelho. Cada cicatriz era uma lembrança do preço de proclamar a verdade libertadora de que salvação é pela graça através da fé. E hoje, em muitos lugares do mundo, cristãos ainda sofrem por esta mesma mensagem. Em países onde religião é baseada em obras e mérito, proclamar que salvação é dom gratuito de Deus é considerado heresia. Em culturas onde status espiritual é determinado por práticas religiosas, dizer que todos são iguais em Cristo é subversivo. Mas a verdade permanece imutável através dos séculos. O verdadeiro evangelho de Jesus é que você é salvo pela graça, através da fé, não por obras, para que ninguém se glorie. Esta mensagem libertou Paulo.
libertou os Gálatas. Libertou incontáveis milhões através da história. E pode libertar você hoje, se você tem vivido sob o peso de tentar ser bom o suficiente, se você está cansado de carregar culpa por falhas passadas, se você está exausto de religião que promete vida, mas entrega apenas regras e condenação, ouça a mensagem de Gálatas: está consumado. Jesus completou tudo. Sua obra na cruz foi suficiente. Você não precisa adicionar nada. Você não pode adicionar nada. Você simplesmente recebe pela fé. E quando você recebe, algo sobrenatural acontece. O Espírito de Deus passa a habitar em você. Você se torna templo do Deus vivo. E este Espírito começa um processo de transformação que continuará até o dia em que você ver Jesus face a face. Ele não te muda porque você merece, mas porque Ele te ama. Não porque você é especial, mas porque Ele é gracioso. Este é o Evangelho que mudou o mundo. Este é o Evangelho que ainda está mudando o mundo. Este é o Evangelho que pode mudar sua vida hoje. Não um sistema religioso de fazer e não fazer, mas uma relação viva com um Deus que te amou até a morte e cuja morte te deu vida. Então, deixe que a mensagem desta carta proibida penetre profundamente em seu coração. Deixe que a verdade da justificação pela fé quebre as cadeias do legalismo que talvez você nem sabia que estava carregando. Deixe que a liberdade do Espírito substitua a escravidão da carne. Deixe que a graça de Jesus seja suficiente para você, assim como sempre foi suficiente aos olhos de Deus. E que da sua vida, transformada por esta verdade gloriosa, flua o amor, a alegria, a paz, a paciência, a amabilidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio que são o fruto natural de quem anda no Espírito. Não como obrigação religiosa, mas como expressão natural de nova criação que você se tornou em Cristo. Que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja com seu espírito. Que você experimente a liberdade pela qual Cristo te libertou. Que você viva não mais sob jugo de escravidão, mas na gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Que você seja testemunha viva de que o verdadeiro Evangelho não é religião, mas relacionamento. Não é esforço, mas confiança. Não é mérito, mas graça. E que esta mensagem pela qual Paulo sofreu, pela qual mártires morreram, pela qual reformadores lutaram, continue ressoando através dos séculos até que Jesus volte e toda a humanidade veja claramente que salvação sempre foi, é e sempre será, pela graça de Deus, através da fé em Jesus Cristo, para a glória de Deus Pai, eternamente e para sempre. Amém.